Hoje a gente vai se teleportar para o passado e explorar umas curiosidades sobre o Império Romano que talvez você nunca tenha ouvido falar. Segura essa marimba que vai ser épico. Quando pensamos em Roma antiga, já vem à cabeça gladiadores, imperadores e aqueles monte de leis, né? Mas e se eu te disser que a coisa era muito mais louca do que a gente imagina? Que os romanos eram os reis da zoeira, tinham uns costumes bem bizarros e, cara, eram muito mais avançados do que a gente pensa. Então, se prepara, aumenta o som e vem comigo nessa jornada alucinante pelo cotidiano do Império Romano. Voltar no tempo para Roma antiga, sabe o que ia encontrar? Algo que talvez você nem imaginasse. Não tô falando de leões no Coliseu, mas de algo bem familiar, pichações. Sim, aquelas mesmas que você vê nas ruas hoje em dia. Isso mesmo, os romanos eram os reis do grafite, tipo uns pichadores da época. Eles deixavam suas marcas por toda parte. Imagina só, você andando pelas ruas de pedra, vendo aqueles prédios enormes e de repente dá de cara com um recado na parede, uma mensagem do passado. Podia ser uma declaração de amor, uma fofoca bombástica ou até mesmo uma piada. Ou até uma reclamação sobre o preço da farinha para fazer pão. As preocupações do dia a dia estavam todas lá. E não pense que era só coisa de plebe não, viu? Até os mais poderosos se envolviam. Os próprios imperadores usavam as pichações para se comunicar com a galera. Era uma forma de se conectar com o povo. Era tipo o Twitter da época, saca? Um espaço para expressar opiniões e sentimentos. Imagina a treta que rolava nos comentários, discussões acaloradas e debates fervorosos. E o mais legal é que muitos desses grafites sobreviveram até hoje, preservados lá nas ruínas de Pompeia. Uma janela para o passado, ou seja, a zoeira não tem limites, nem mesmo o tempo. A humanidade sempre encontrou uma maneira de se expressar. Você já deve ter ouvido falar que todos os caminhos levam a Roma, né? Essa frase não é só um ditado popular, mas uma realidade impressionante da engenharia romana. Pois bem, essa galera não tava de brincadeira. Eles realmente sabiam o que estavam fazendo. Os romanos eram os mestres da engenharia, e as estradas deles eram de outro mundo. Eles desenvolveram técnicas que eram muito avançadas para a época. Enquanto a maioria dos povos ainda andava a pé ou de carroça, os romanos construíram uma rede de estradas pavimentadas que ia longe, viu? Essas estradas conectavam cidades, vilas e até mesmo regiões inteiras. Mais de 400 mil quilômetros. Isso é uma extensão gigantesca. Cara, isso dá para dar 10 voltas na Terra. É uma façanha incrível para qualquer civilização. Essas estradas, além de super resistentes, eram retas e bem sinalizadas. A precisão e a qualidade eram impressionantes. Tinha até pedágio, meu amigo. Eles já pensavam em formas de manutenção e financiamento. E sabe por que eles investiam tanto em infraestrutura? Não era só por vaidade. Porque estradas eficientes significavam comunicação rápida, transporte de mercadorias e, claro, deslocamento fácil para as tropas. Isso era vital para a segurança e a economia do império. Era o jeito perfeito de manter o império unido e funcionando que nem uma máquina. Tudo estava interligado. E o mais impressionante é que muitas dessas estradas ainda existem hoje em dia, mostrando a qualidade da engenharia romana. Elas resistiram ao tempo e continuam a impressionar. É de cair o queixo. A engenharia romana realmente era de outro mundo. Vamos falar de um assunto que todo mundo adora: gladiadores. Esses guerreiros lendários que marcaram a história com suas batalhas épicas. Esses caras eram tipo os astros de rock da antiguidade, enchendo os anfiteatros para a galera assistir aqueles combates épicos. A emoção e a adrenalina eram palpáveis. Mas o que muita gente não sabe é que nem todos os gladiadores eram jogados aos leões só por crueldade. Havia um propósito maior por trás dessas lutas. Muitos eram prisioneiros de guerra, criminosos condenados ou até mesmo pessoas cheias de dívidas que viam na arena uma chance de mudar de vida. Para alguns, era uma última esperança.
Claro que a vida de gladiador era duríssima e perigosa. Treinamentos exaustivos e combates mortais faziam parte do cotidiano. Mas, para os mais habilidosos e sortudos, a arena podia ser o caminho para fama e fortuna. A glória estava ao alcance daqueles que sobrevivessem. Os gladiadores mais populares ganhavam a admiração do público, recebiam presentes e, às vezes, até conquistavam a liberdade. Era um sonho que poucos conseguiam realizar. Eles eram como atletas profissionais, com treinadores, dietas regradas e técnicas de luta super apuradas. A disciplina era fundamental para o sucesso. Então, da próxima vez que você pensar em gladiadores, lembra disso. Por trás da violência e do espetáculo, tinham histórias de superação, coragem e, quem sabe, até mesmo amor ao esporte. Cada luta era uma prova de resistência e determinação. Você encararia a culinária romana? Se prepare para conhecer uns sabores exóticos e, digamos, um tanto quanto peculiares. Esquece ketchup, mostarda e maionese. O molho queridinho dos romanos era o garum, uma pasta de peixe fermentado que eles colocavam em tudo. De carnes a legumes, de pães a sobremesas, o garum era o tempero mágico que dava aquele toque especial, ou nem tanto, nos pratos. E falando em sobremesa, esquece chocolate, brigadeiro e pudim. O doce da galera era o mel, já que açúcar ainda não tinha chegado por lá. Mas calma, nem tudo era tão estranho. Os romanos também curtiam frutas frescas, pães, queijos e vinhos. E, acredite se quiser, eles eram fãs de fast food. As ruas de Roma eram cheias de barraquinhas vendendo comidas rápidas para a galera. Essa galera era obcecada por higiene e tinha hábitos de limpeza que deixariam muito marmanjo moderno com vergonha. Esquece aquele banho rapidinho de manhã. Os romanos levavam a sério a arte do banho e transformaram os banhos públicos em verdadeiros points de encontro. As termas romanas eram tipo os nossos clubes ou shoppings, onde as pessoas se encontravam para bater papo, fazer negócios e, claro, relaxar nas piscinas de água quente, fria e morna. E não era só chegar, se jogar na água e tchau. Os romanos tinham todo um ritual de beleza que incluía esfoliação com óleos perfumados, depilação, sim, eles já se depilavam, e até massagem. Eles também usavam um negócio chamado estrigil para raspar a sujeira da pele. Era tipo um esfoliante da época, que ajudava a remover as células mortas e deixar a pele lisinha. A influência dela continua até hoje em nossa cultura, leis, idioma e até na forma como a gente pensa. O direito romano, por exemplo, é a base do sistema jurídico de vários países, incluindo o Brasil. As leis romanas, conhecidas pela organização e justiça, pelo menos para a época, serviram de modelo para a criação de códigos e constituições modernas. E o latim, hein? A língua dos antigos romanos deu origem a idiomas como português, espanhol, francês, italiano e romeno. A arquitetura romana também deixou sua marca no mundo, com construções imponentes como o Coliseu, o Panteão e os aquedutos, que até hoje impressionam e inspiram arquitetos do mundo todo. Esses são só alguns exemplos de como o Império Romano, mesmo depois do seu fim, continua presente em nossas vidas. Curtiram a viagem? Viram como os romanos eram muito mais do que só toga e gladiadores? Tinha grafite, estradas high-tech, obsessão por higiene e uma culinária, digamos, exótica. A história é uma caixinha de surpresas, e quanto mais a gente mexe, mais coisas bizarras e interessantes a gente encontra. E você, qual desses fatos achou mais bizarro? Conta pra gente nos comentários. E não esquece de se inscrever no canal para não perder nenhuma das nossas aventuras históricas. A gente se vê na próxima. Valeu!